Boa tarde a todos e a todas. Novamente, vamos começar do princípio, porque já eliminámos o outro vídeo. Vamos fazer a oraçãozinha ao Santo António. Ó Deus, Pai bom e misericordioso, que escolheste Santo António como testemunha do Evangelho, mensageiro da paz no meio do teu povo, ouve a nossa prece por sua intercessão. Santifica todas as famílias, ajuda-as a crescer na fé, conserva-lhes a unidade, a paz, a serenidade. Abençoa os nossos filhos, protege os jovens, socorre todos que estão aflitos pela doença, pelo sofrimento, pela solidão. Se a nossa proteção nos trabalhos de cada dia, concede-lhes o teu amor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora uma oraçãozinha aqui do Dr. Sousa Martins contra as alergias. Meu Senhor e meu Deus, a vossa virtude manifestou-se na cura dos dentes e dos surdos e mudos. Pelo simples toque da vossa túnica, curastes doenças mais graves. Confiante em vosso eterno poder sobre a vida e a morte humildemente, vos peço com a intercessão do Dr. Sousa Martins que me livres destas alergias de que padeço. Tende piedade de mim, Jesus, segundo a vossa misericórdia, soberano Senhor da natureza. Desei-me como desejo aos leprosos. Eu quero e estás curado. Não permitas mais que estas alergias me façam sofrer. Vós que sois o bom pastor, esclarecei o meu espírito, tocai o meu coração, fazei que os meus suspiros se elevem até vós. Dizei-me aquelas palavras que dissestes ao paralítico. Meu filho, tem confiança. Os teus pecados são-te perdoados. Toma o teu leito, levanta-te e anda. Assim seja. Amém. Dr. Sousa Martins, auxiliai-me, Filho de Deus, Pai, escutai a minha prece, rezar um Pai Nosso. Isto está no livro do Dr. Sousa Martins, Patrono da Saúde. Custa €1, está agora nas bancas, para quem quiser comprar. Hoje o nosso tema, a seguir já vamos fazer a leitura das cartas, é que Jesus não ressuscitou verdadeiramente segundo as testemunhas de Jeová. No livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, afirma-se na página 144 que Jesus está no céu apenas espiritualmente e que seu corpo não o ressuscitou, tendo sido removido por Deus da sepultura, mas não sabem para onde. Relacionam a suposta remoção do corpo de Jesus com o caso de Moisés, o qual ninguém até hoje sabe o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 5, 6. A Bíblia não se compadece dos que semeiam o erro e caluniam a verdade, por isso denuncia-os abertamente, dizendo: haverá entre vós falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas pecaminosas e que renegarão o Senhor que os resgatou. Atrairão sobre si mesmos uma rápida perdição. Muitos surgirão em suas dissoluções e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. 2 de Pedro 2, 1, 3, 3, 16, 17. Vamos, portanto, recorrer aos textos bíblicos que nos esclarecem que a ressurreição de Jesus foi incontestavelmente total. É esta verdade irrefutável que os testemunhos de Jeová, na sua cegueira voluntária, tentam dolorosamente ignorar. Porque procurais entre os mortos aquele que vive, não está aqui, ressuscitou. Lucas 24, 2, 8. Não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Mateus 28, 6. Marcos 16, 14, 15. João 11, 20, 25. Quanto àquele que Deus ressuscitou, não viu a corrupção. Atos 13, 37. E ele, Jesus, não foi abandonado no Sheol e a sua carne não viu corrupção. Este Jesus, o Deus, o ressuscitou. Eis do que todos nós somos testemunhas. Atos 2, 31, 32. Jesus, ao prometer o seu corpo como alimento através da Eucaristia, viu que alguns dos seus discípulos considerariam isso impossível. Mas ele disse-lhes: porventura isto escandaliza. Então que seria se visseis o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? João 6, 61, 62. A certa altura Jesus afirmou: saí do Pai e vim ao mundo, agora novamente deixo o mundo e volto para o Pai. João 16, 28. 6, 17, 20, 17. Aquele que ressuscitou se encontra à direita de Deus. Romanos 8, 34. Efésios 1, 20. Hebreus 12, 2. 1 de Pedro 3, 22. São Marcos, ao relatar a aparição de Jesus, deixou-nos este precioso texto.
O Senhor Jesus, depois de ter falado com ele, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus. Marcos 16, 19. Atos 1, 9. São Lucas relaça aquele gesto encantador da parte de Jesus, levantando então as mãos. Lançou-lhe a sua bênção, enquanto os abençoava, afastava-se dele, subindo ao céu. Lucas 24, 50, 51. Nos Atos dos Apóstolos 1, 9, 11, encontramos esta impressionante passagem. Galileus, porque não vos detendes a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de subir ao céu, separando-vos de vós, assim virá. No fim do mundo, tal como contemplasteis ao subir. O grande apóstolo Paulo afirma: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 16. É assim a ressurreição dos mortos, semeando na corrupção o corpo, ressuscita na incorrupção, semeando na ignomia, ressuscita na glória, semeando o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 42, 44. É realmente surpreendente a revelação de São Paulo acerca da ressurreição. Nem a carne nem o sangue poderão jamais herdar o reino de Deus. Sim, vou revelar-vos um mistério. Num instante e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transfigurados. É necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios 15, 50, 54. Deu-se assim uma das mais surpreendentes aparições de Jesus. De repente o Senhor apresentou-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Dominados pelo espanto e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes então: porque estáis perturbados, porque surgem nos vossos corações tais pensamentos. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e olhai que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Lucas 24, 36, 42. Meditando serenamente neste último texto de São Lucas, podemos verificar que ele prova de forma radical que é inteiramente falsa a afirmação de que Jesus está no céu, apenas espiritualmente, revestindo-se da extrema importância e insistência vigorosa de Jesus para com os apóstolos, convidando-os firmemente a acabarem com as dúvidas de uma vez para sempre sobre o facto de ele não ser um espírito, afirmando que estava diante dele ressuscitado em carne e osso. A sua natureza, agora gloriosa, transfigurada, incorruptível e imortal, como diz São Paulo. Por outro lado, São Marcos e São Lucas terminam o relato desta aparição profundamente surpreendente, afirmando que Jesus ressuscitado, depois de ter falado com os apóstolos, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus. Marcos 16, 19. Lucas 24, 50, 51. Era o rato aqui que não estava a funcionar bem. O rato aqui não estava a funcionar bem. Agora já está bom. Karina Almeida, geral, 5/1/86. Então, Karina Almeida, aqui num futuro mais distante, foi preciso clarificar situações, devias ter algum problema aí com a justiça ou com o tribunal. Presentemente, és muito nervosa e vence algumas entradas de dinheiro, não muito. Família e amigos mais chegados, tudo para correr bem. Passado sentimental, grande força para ultrapassar os obstáculos. Presente sentimental, muitas intrigas, muitas invejas.
Bens materiais e financeiros, as coisas vão correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, no amor e no trabalho, no futuro mais próximo, tudo a correr bem, desde que mantenhas as coisas na tua mão, nem para a direita nem para a esquerda, ao mesmo caminho que tens traçado. Personalidade. És uma pessoa muito extremista. Matas, enterras, levas tudo na frente, quando as coisas não te correm bem. Casa sentimental, topo de carreira, para o futuro mais distante. As coisas ainda estão escondidas, não estão totalmente reveladas, tanto no amor como no trabalho. Meio ambiente e sociedade, tudo para te correr bem, toda a gente gosta de ti, e contactos com o estrangeiro. A saúde, joelhos e falta de uma alimentação equilibrada. Boa tarde, Cláudio Patrocínio. Sandra Teixeira, o que é que tu queres? Não dizes? Só deixas a data? É uma pergunta? É um geral? É o quê? Pronto, não há perguntas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o espiritismo. Segundo, o estímulo à separação. O estímulo à separação. É fundamental que o ser humano se vá tendo consciência para a verdade imutável que vem à Terra na sequência de um determinado caminho percorrido, que já terá nesta experiência a sua continuação. É necessário que o homem tenha em consideração que errar é humano, mas tem a obrigação de assumir os seus erros. Se a união pelo casamento falhou por virtude de pouca vigilância, porque de facto houve precipitação na análise e escolha do companheiro, ao companheiro a vida no espírito é eterna. Deve assumir o erro, tentar por todas as formas emendar na busca incessante pela concertação, pela vida desta experiência, buscando cultivar a amizade, o respeito, vencer as lutas, exercitar o caminho, exercitar o carinho e a ternura, que serão no futuro a vivência plena para quem vive o amor divino. Papel do marido e da mulher na separação. No mínimo, que não se encontrem outra forma de resolver, quando não encontrarem outra forma de resolver os problemas sugeridos, deverão ter em consideração as idades dos filhos em presença. Todos sem exceção, precisamos entender que as crianças são espíritos, ainda em processo de adaptação à vida física. E quanto mais pequeninas forem, tanto mais importante se torna o acompanhamento e a presença dos dois pais, junto de si. Os pais, no mínimo, devem sacrificar-se e encontrar uma forma adulta de relacionamento, até que os filhos estejam em condições de entender a nova realidade e não serem marcados por traumas que sempre se projetam na sua vida futura. O que é necessário para saber no casamento? O que ocorre é que nos dias de hoje os candidatos ao casamento partem para ele desde logo de forma irresponsável. A escolha pelo casamento dito civil muito justo, porque resultante da lei humana, porém ainda com premissas erradas quanto ao considerar-se o casamento religioso como definitivo, porque levado a cabo pelos representantes de Deus na Terra, a maior parte dos casamentos pelo civil resultam hoje de os candidatos considerarem que é a forma mais fácil de se libertarem, em caso de falharem na escolha. Isso vai sendo mais grave ainda que muitos jovens avançam hoje para uniões sem qualquer responsabilidade, seja religiosa ou civil, alegando que se não se derem bem, não terão que ter preocupações com a lei, com as partilhas, com os impostos e tudo fica logo resolvido. Como procedem os pais para o cumprimento dos deveres? Temos cada vez mais necessidade de compreender as leis divinas e separar as águas, entendendo que o que é de César e o que é de Deus, mas não esquecendo nunca que as duas coisas se interpenetram e que Jesus quis significar com o ensino foi que a primazia deve ser dada às coisas de Deus,
que devem comandar e não as da matéria. O lar tem de ser entendido como um campo onde aqueles que trabalham se devem ajudar permanentemente uns aos outros. Não devemos esquecer que não somos santos, que ainda nos encontramos num estádio em que somos mais convidados a errar do que acertar. O que é natural que cada esteja ao nosso alcance, seja marido ou esposa, e preparados estejamos desta matéria, devemos, por solidariedade e amor, ajudar o companheiro a levantar-se, chorando em conjunto, se necessário, pois, no sacrifício e na ajuda mútua se encontrarão as forças para vencer e subir. Filhos rebeldes e filhos ditadores. A voz do povo canta, que filho és, pai serás, como fizeres assim acharás. De alguma forma este ditado popular encontra raízes na realidade da vida espiritual. Tudo o que aprendemos trazemos de volta, pois que como os espíritos registramos o que vemos ou o que somos habituados a fazer. Tudo o que fazemos tem o troco da responsabilidade e aqueles que inculcamos nos filhos, o egoísmo e a intolerância, certamente, tarde ou cedo, viremos a colher os frutos dessa sementeira. Os que habituamos nossos filhos desde terna idade à violência, ao descanso, ao desrespeito, sentiremos no futuro os resultados de tão graves erros. Daí seja lógico que os filhos egoístas e intolerantes estejam hoje na posição dos pais ditadores, precisamente aqueles que foram responsáveis por essa escola de aprendizagem passada. Assim como o filho rebelde ou a filha desorientada podem ter sido o irmão que lançámos na intemperança, na delinquência, ou a jovem que no tempo introduzimos no desequilíbrio da crueldade. Os erros dos pais. É evidente que o exercício da paternidade exige todos o equilíbrio, o exercício da razão face às necessidades da conduta da educação dos filhos. A palavra é mesmo essa, equilíbrio. A maioria dos pais desvia-se das suas obrigações e procura compensar esse desvio com excesso de ternura, de carinho interesseiro ou, ao invés, avaliando os seus filhos pelo estado social da época, tornando-os essencialmente exigentes. Um e outro estão profundamente errados. Se é verdade que o amor paternal e maternal são importantes na conduta no lar, não é menos certo que até chega a tornar-se fundamentalmente que o equilíbrio e a incorrência da vigilância deve ser preocupação permanente dos pais. Nem excesso de ternura, nem excesso de exigência. A harmonia no lar. Em toda a ação do homem busca-se, pois, para a vitória plena da batalha do progresso especial, transformar o lar num ninho de exemplo, tolerância, na fraternidade e no amor. Trabalha até à exaustão na harmonia vibratória e na construção do reino de paz e amor, que conduzirão ao equilíbrio e felicidade. Dessa forma, busquemos o esclarecimento no estudo da mensagem de Jesus. Procuremos a criação do ambiente salutar, vigiando e orando, dando cumprimento ao conselho do Mestre sobre onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, estarei. Façamos do lar um ninho de oração e não mais que o exercício de sintonia com o mais alto. É o culto do Evangelho no lar, de forma imprescindível para que o lar se transforme num templo onde se possa receber com dignidade a visita de Jesus. Ficamos por aqui. Cláudia, patrocínio do ar, tanta preocupação. Vais ter trabalho em breve. Vamos ver, vamos confirmar. Sim, as coisas vão decorrer bem, não vai demorar muito tempo. Vais conseguir o trabalho. Mónica Ferreira de Souza, 12 de 11 de 1978, vou arranjar trabalho para breve. É preciso ter fé. Hoje até vamos falar disso, no Evangelho.
se houver tempo. Tu também vais conseguir, Mónica Ferreira Sousa, mas ainda vai demorar um pouco. Júlio Pereira, 24 de março de 2000, amor. O amor vai continuar aos altos e baixos. Não contes para já com grandes novidades no amor. Ora bem, não há mais ninguém. Então vamos falar da fé em Jesus Cristo. Fé no Senhor Jesus Cristo é o primeiro princípio do Evangelho. Ela é necessária para a nossa salvação. O anjo declarou ao rei Benjamim: nenhum desses será concedida a salvação, a não ser pelo arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Mósias 3,12. O que é fé? Fé é a esperança nas coisas que não se veem e que são verdadeiras. Hebreus 11:1. Alma 32:21. O profeta José Smith ensinou que a fé motiva as nossas atividades diárias. Ao fazê-la, alcançamos algo. Será que um lavrador plantaria se não esperasse colher? Todos os dias agimos com base naquilo que esperamos alcançar, uma vez que não podemos ver o resultado final. Isso é fé. Ver Hebreus 11:3. Pela fé, Noé construiu uma arca e salvou a sua família do dilúvio. Ver Hebreus 11:7. Moisés separou as águas do Mar Vermelho. Ver Hebreus 11:29. Elias invocou o fogo dos céus. Ver 1 de Reis 18:17-40. Nef pediu que houvesse fome. Ver Alemão 11:3-5. E depois pediu que a fome terminasse. Ver Alemão 11:9-17. Não existe fé sem obediência. Da mesma forma, a verdadeira obediência existe somente quando há fé. Ao colocarmos a nossa fé em Cristo, tornamos-nos seus discípulos obedientes. O Pai Celestial perdoa-nos os nossos pecados e nos prepara para voltarmos para Ele. O apóstolo Pedro pregou que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Jacó ensinou que os homens devem ter perfeita fé no Santo de Israel, Jesus Cristo, pois de contrário não poderão ser salvos no reino de Deus. 2 de Néfi 9:23. Por meio da fé no Salvador e no arrependimento que fazemos com a sua expiação, se torna eficaz na nossa vida. Pela fé também recebemos a força para vencer as tentações. Ver Alma 37:33. Como podemos aumentar a nossa fé em Jesus Cristo? Conhecendo as muitas bênçãos provenientes do exercício da fé no Senhor Jesus Cristo, devemos aumentar a nossa fé nele. O Salvador disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Uma semente de mostarda é muito pequenina, mas cresce até se tornar uma grande árvore. Não devemos supor, porém, que tudo o que temos de fazer é pedir. As Escrituras nos dizem assim também: a fé, se não tiver obras, é morta em si. Tiago 2:17. A história a seguir fala de um homem cuja fé foi demonstrada por suas obras. Um homem que não sabia ler as Escrituras orou ao Pai Celestial para ajudá-lo a aprender a ler. Certo dia uma professora chegou à vila e ele pediu que o ajudasse. Aprendeu o alfabeto, estudou os sons e aprendeu a colocar as letras juntas e montar palavras. Logo estava lendo palavras simples. Quanto mais treinava, mais aprendia. Ele agradeceu a Deus por haver mandado a professora para ajudá-lo a aprender a ler. Este homem aumentou a sua fé, humildade e conhecimento de tal forma que pode servir como presidente do ramo da igreja. Tiago 2:17, porque acham... Isto não é preciso. Não, pode ser. O presidente Kimball disse: a fé significa também fazer tudo o que pudermos. Como podemos fortalecer a fé? Orando, jejuando, estudando as Escrituras e obedecendo aos mandamentos.
Algumas escrituras adicionais. Hebreus 11, a 1:32. É explicada a natureza da fé. Êxodos 14, 19, 22. Divisão das águas do Mar Vermelho. Gênesis 6, 8. Noé e o dilúvio. Mateus 8, 5, 33. Doentes curados, a tempestade, os milagres da fé. Marcos 5, 25, 34. Curado pela fé. Como vimos, a fé é não duvidar, acreditar naquilo que queremos, pedindo, rezando, ou orando, ou meditando, ou pensando e caminhando, pensando naquilo e caminhando, e não desistindo até o conseguirmos. E agradecendo como se já o tivéssemos, para os milagres acontecerem na nossa vida. Sandra Teixeira, quer um geral. Nascida a 2/2/78. Então é assim, Sandra Teixeira. Aqui no passado mais recente as coisas estiveram um bocado escondidas. Presentemente os projetos em curso, tudo para correr bem. Família e amigos mais chegados, grande proteção de Deus. No passado sentimental houve algumas escaramuças. E estiveste apaixonada também, mas as coisas não correram muito bem. Presente sentimental, sentes-te muito sacrificada, muito limitada como Cristo na cruz. Bens materiais e financeiros, uma mudança radical na tua vida. Casa das uniões e maturidade da carreira, novas oportunidades, novas escolhas, ou no trabalho ou no amor, no futuro mais próximo. A personalidade. És uma pessoa que gosta de avaliar e julgar tudo ao mínimo pormenor. Casa sentimental, topo de carreira. Um certo afastamento para repensares a tua vida. Meio ambiente e sociedade. Tudo para te correr bem. Desde que continuas a manter as coisas na tua mão, nem para a direita nem para a esquerda. E a saúde, alguma doença antiga. Então ninguém diz nada. Então agora vamos passar aqui para o Catecismo Católico. Qual é o lugar da liberdade humana na ordem da salvação? O primeiro pecado enfraqueceu a liberdade humana. Os pecados sucessivos vieram acentuar essa debilidade. Mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Com a sua graça, o Espírito Santo conduz-nos para a liberdade espiritual, para fazer de nós colaboradores livres da sua obra na Igreja e no mundo. Quais são as fontes da moralidade dos atos humanos? A moralidade dos atos humanos depende de três fontes. Do objeto escolhido, ou seja, de um bem verdadeiro ou aparente, da intenção do sujeito que age, isto é, do fim que ele tem em vista, ao fazer a ação, das circunstâncias da ação, onde se incluem as suas consequências. Há atos que são sempre ilícitos, há atos cuja escolha é sempre ilícita por causa do seu objeto. Por exemplo, a blasfémia, o homicídio, o adultério, a sua escolha comporta uma desordem da vontade. Isto é um ato mal moral que não pode ser justificado com bens que eventualmente daí podem vir. O que são as paixões? São afetos, emoções ou movimentos de sensibilidade, componentes naturais da psicologia humana, que inclinam a agir ou não agir em vista do que se percebeu, como bom ou como mau. Os princípios são o amor e o ódio, o desejo, o medo, a alegria, a tristeza e a cólera. A paixão fundamental é o amor provocado pela atração do bem. Não se ama senão o bem, verdadeiro ou aparente. As paixões são meramente boas ou más. Enquanto movimento de sensibilidade, paixões não são nem boas nem más em si mesmos, são boas. Quando contribuem para uma ação boa, são más no caso contrário, elas podem ser assumidas pelas virtudes ou pervertidas nos vícios. O que é consciência moral? Consciência moral, presente no íntimo da pessoa, é um juízo da razão. No momento oportuno, ordena ao homem
que pratica o bem e evita o mal graças a ela. A pessoa humana percebe a qualidade moral de um ato a realizar ou já realizado, permitindo-lhe assumir a responsabilidade. Quando escuta a consciência moral, o homem por dentro pode ouvir a voz de Deus que lhe fala. Ficamos por aqui. Então ninguém fala? Ninguém pergunta nada? Aí hoje estão para me ouvir? Parece que sim. Sandra Pereira, vou voltar à casa do meu namorado? Sandra Pereira, 8/2/1978. Sim, Sandra Pereira, vais voltar à partida. Então vamos deixar aqui mais umas simpatias que vocês gostam. Para as mulheres não olharem para o seu marido, acenda 2 velas brancas em forma de cruz. A que fica na horizontal deve ser acesa nas 2 extremidades. Para isso basta que você corte um pedacinho da outra ponta até parecer o pavio, como se faz a ponta num lápis. Ao lado das velas coloque uma foto dele, reza um Pai Nosso e uma Ave Maria. Para o anjo da guarda dele, o marido não deve saber em hipótese alguma desta magia. Para casar com um estrangeiro, arrume moedas do país com quem deseja casar, com um pouco em uma das mãos, vá a um rio e jogue as moedas, pedindo ao santo de sua proteção sorte no amor. Para afastar alguém do seu marido ou da sua mulher. Durante 3 sextas-feiras seguidas, quando o marido estiver dormindo, pegue uma agulha com linha branca e na direção do coração, como se estivesse costurando, diga 3 vezes. Assim como São Jorge dominou o dragão, eu dominarei este coração, que será fechado para todas as mulheres ou para todos os homens. Ficará aberto só para mim. Em seguida, reze 3 Pai Nossos para o anjo da guarda do marido ou esposa e também para o da própria pessoa. Bem, acabou-se. Já é a última. Ficam estas 2 para amanhã. Cláudio Patrocínio Duarte. O meu irmão Francisco Duarte vai mudar de trabalho em breve, nascido a 13/7/1989. Vamos ver. Sim, a partida vai mudar. Bem, faltam 20 minutos, mas se não houver muita gente, não houver ninguém, acaba-se mais cedo. Que eu já estou farto de falar hoje. Agora não posso. É verdade, falta aqui vermos hoje a liturgia diária. Hoje que é o dia do nascimento do Papa João XXIII e de mais alguns santos. Católicos, está tudo no católico ou na liturgia da Canção Nova. 2 aplicações do Android muito boas.
Hoje é a leitura da profecia de Joel. 13, 15, 2. Pondo as vestes, chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa do vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convoquei a assembleia, congregais anciões, toda a gente do povo, na casa do Senhor, vosso Deus. Clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia, o dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade, etc. O Evangelho hoje está na liturgia o 2. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. 11, 15, 26. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demónio, mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver seu reino? Vós que desejais que é por Beelzebul que eu expulso os demónios, se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demónios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso é que eles mesmos serão vossos juízes, etc. Agora lemos aqui acho que é sexta-feira, que é o dia dos muçulmanos, lemos aqui um versículo, um capítulo do Alcorão. Ó humanos, em verdade, nós vos criamos do macho e da fêmea e vos dividimos em povos e tribos para que reconhecesseis uns aos outros. Sabei que o mais honrado entre vós até ante Deus é o mais temente. Sabei que Deus é suprementíssimo e está bem inteirado. Alcorão Sagrado, 49, 13. Agora vamos aqui para os nossos irmãos Jeovás, a ver qual é o capítulo e o versículo que eles têm todos os dias. Eles não estão errados em tudo, não. Algumas coisas estão certas. Mas não são só a única igreja de Deus na Terra. Estou limpo do sangue de todos os homens. Atos 20, 26. Todas as igrejas são de Deus. Igrejas, centros de espírita, centros de umbanda, maçonaria, lojas maçónicas, terreiros, etc. Agora vamos ler aqui um capítulo do livro de Mórmon. Se eu não respondo, que alguém quiser, se eu não respondi aqui no direto, tente no WhatsApp, ou no Messenger, ou no Telegram. Ou deixe os comentários nos meus sites como que foram ajudados e tiveram resultados. Então vamos ler o capítulo 13, Znif. Znif e um grupo de nefitas saíram de sua casa em Zeranela e viajaram para a terra de Nefi, onde outros nefitas haviam morado. Eles encontraram-se em alguns lamanitas, morando lá. Znif e 4 dos seus homens foram à cidade para falar com o rei. Perguntaram ao rei Lamã se poderiam morar em sua terra. O rei Lamã disse que daria a eles 2 das suas cidades. O rei queria que morassem em sua terra para escravizá-los. Znif e seu povo construíram casas, consertaram os muros ao redor da cidade, plantaram muitos tipos de cereais e frutos. Eles também tinham rebanhos de animais. O rei Lamã disse a seu povo que os nefitas estavam tornando-se muito fortes. Pouco a pouco, depois muitos lamanitas foram atacar os nefitas e roubar seus animais e sua colheita. Os nefitas correram para a cidade de Nefi, lá
à cidade de Nefe, e lá Zenif deu ao povo arcos, flechas, espadas, clavas e fundas, e eles foram lutar contra os lamanitas. Antes de lutar, os nefitas oraram pedindo ajuda a Deus. Deus abençoou-os com muita força e eles venceram os lamanitas. Depois da batalha, Zenif colocou guardas ao redor das cidades nefitas. Ele queria proteger o povo e seus animais contra os lamanitas. Os nefitas viveram em paz durante muitos anos. Os homens trabalhavam nos campos, as mulheres teciam e faziam roupas. O rei Lamã morreu e seu filho tornou-se rei. O novo rei enviou seu exército para lutar contra os nefitas. O Senhor deu força aos nefitas mais uma vez. Eles mataram muitos lamanitas e o restante deles fugiu. Rosa Carvalho, trabalho. Vou ficar bem, vai correr bem. Nascida a 4/6/76. Pois se não me der o sono, das 23 às 0 horas, fazemos outro direto. Não vai correr muito mal o trabalho. Rosa Carvalho. Faltam 10 minutos para acabar o direto. Já agora. Em princípio, sim, Rosa Carvalho. Ana Jorge, boa tarde. Vou ser reconhecida no meu trabalho, 23/11/73. Não parece que vai ser muito reconhecida. Pelo menos vejo algumas dificuldades. Vai imaginando os teus patrões a reconhecerem, a darem-te o aumento. Vai imaginando isso, visualizando isso, que é meio caminho andado. Juliana Prado, 29/77. O emprego vai demorar para mim? Não vai demorar muito. Tem fé. Acabou o direto por hoje. Até logo à noite, se der das 23 às 0 horas. Se não me der o sono. Se não, amanhã das 14 a...
das 15h30, mais ou menos, até às 15, por essa hora estaremos por aqui.